Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Espiritismo à Luz da Bíblia. Nós hoje vamos falar sobre os missionários da luz. Quem são os missionários da luz? Que é desse livro aqui, ó, do André Luiz. Tá vendo? Ele escreveu com Chico Xavier. Então o que acontece? O André Luiz, ele é um missionário da luz. E o Chico Xavier também é um missionário da luz. Depois vocês lêem esse livro, pesquisa aí na minha playlist, que eu falo muitas coisas sobre ele. Então ele é um missionário da luz. Por quê? Por que é um missionário da luz? Porque ele traz a palavra de Deus para a gente. A pessoa que traz uma palavra de Deus para você, para tu fazer a coisa certa, fazer a paradinha direitinho, andar pelo bom caminho, né? Aquele negócio, entrar pela porta estreita. Esse é quem? Esse que te diz para fazer a coisa certa é o missionário da luz. Então hoje eu vou falar sobre, o nosso vídeo é sobre o missionário da luz. Então eu botei uns livros aqui em cima, aqui, pá, vou falar umas coisinhas, depois a gente vai olhando. Vou ver se dá tempo. Eu espero que vocês consigam chegar até o final desse vídeo. Porque Deus falou comigo para fazer uma coisa dessa. E eu vou fazer. Então o que acontece? Os missionários da luz, nós vamos começar por onde? Pela Bíblia. Está vendo aqui a Bíblia? Essa aqui é evangélica, eu tenho católica também, pá. Mas o que acontece? Vamos começar pela Bíblia. Por quê? Porque Deus ele diz assim, ó, começando de madrugada, eu vos enviei os profetas. Está vendo? Já de madrugada, Deus te enviou os profetas. Mas não é de madrugada hoje, 4 horas da manhã hoje não. É a madrugada dos tempos. Existem pessoas na humanidade que vem trazendo a palavra de Deus há muito tempo. Você clicou agora no meu canal, já está querendo até sair, mas eles vão continuar falando. Os espíritos têm uma missão de trazer a palavra de Deus para a gente, que é para a gente endireitar as nossas veredas, consertar o caminho. Acho que é em Jeremias. Se você ouvir uma voz te dizendo este é o caminho, andai por ele. Em Isaías ele fala, há um caminho santo, que até o cego andará por ele e não errará. Mas por que o cego vai andar por esse caminho? Porque ele tem a palavra de Deus no coração, como um missionário da luz chamado Davi. Não sei se vocês conhecem, né, a história do rei Davi. Ele foi um missionário da luz. Por quê? O cara fez mal à pampa, mas o que acontece? Ele se endireitou. Tem gente que diz que negócio que nasce torto vai morrer torto. Não é não, cara. Só morre torto porque você quer. Isso é o papo do missionário das trevas. Ele quer te enganar, ele quer te enrolar. Dizer que você não tem jeito, que Deus não vai te aceitar, mas é mentira. Se tu lê Isaías 1:18 a 20, ele diz o quê? Vocês conhecem aí, está tudo escrito no meu canal, né? Vamos se inscrever, hein? E vamos pesquisar a playlist. Ele diz o quê? Mesmo que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Mas não é de um dia para o outro, nem hoje, nessa encarnação não, são várias vidas. Eu peguei aqui esse livro aqui, essa revista também para mostrar, olha aqui, ó. Tá dando para ver aqui a revista aqui, ó. Tá vendo? A vida após a morte. Eu gravei esse vídeo agora aí para vocês. É a roda da reencarnação. Engraçado que aqui fala exatamente o que eu falei para vocês. Quer dizer, eu não estou tirando da minha mente esses papos. Eu estou dando ideia para vocês se ligar que vocês são tudo espírito eterno. Tá vendo? Porque eles retornam, aqui é o mundo invisível, tá vendo? É o cara falando, é o mundo invisível, mas não é. Ao mundo físico. Os missionários da luz são seres que já evoluíram, mas resolveram voltar aqui na Terra
para ajudar uns parentes, os amigos, as pessoas que eles gostam, a achar o caminho, que às vezes a pessoa não entende. Lá no céu, você já entende. É um anjo vigoroso, poderoso, coisa e tal. Mas quando cai aqui na carne, a pessoa se esquece. Aí volta a ser aquela porcaria que era. Mas, na verdade, é um anjo poderoso. Quando quebra essa casca, é o livro, eu tenho lá em casa, Exilados de Capela, que é os anjos que caíram lá do céu e vieram aqui para a terra. Então, eles são esses anjos que vêm aqui para ajudar a gente. Então, Adão, por que ele é um missionário da luz? Porque diz que Adão falava com Deus. Então, pronto, você pode falar com Deus e ouvir a palavra dele sendo um mensageiro da luz. É isso que é o mensageiro da luz. Depois de Adão, veio Noé, outro mensageiro de Deus também, que tentou salvar a humanidade, mas a humanidade não acreditou nele. Então aí não deu certo. A verdade é que missionário da luz é todo aquele que fala do amor de Deus. Não precisa ser de uma religião, do cristianismo. Não, pode ser qualquer religião, desde que esteja falando o bem. Se está mandando você fazer uma parada para o mal, aí você já está entrando em outro missionário, já está dando ouvido para outras pessoas. Eu falo sempre, João 10, as minhas ovelhas, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você tem que ouvir a voz de Deus. Então Noé foi, Abraão foi um servo de Deus gigante, Isaac, Jacó. Aí você pode ir andando pelo livro de Juízes, que muitos juízes foram servos de Deus, eles resistiram à tentação para levar a palavra de Deus. Eu posso falar um monte de juízes aqui que rebentaram, mas vamos se manter aqui na ideia que é para o vídeo não ficar muito grande. Então o que acontece? Chegamos aonde? Chegamos em Davi, Samuel. Imagina Samuel, que Saul invocou ele lá de baixo para trazer uma palavra para ele, que Deus tinha abandonado Saul. Às vezes Deus abandona. Você pode ser um Saul e vai ser abandonado por Deus. Mas se você entender o porquê desse abandono, porque a Bíblia diz assim, porque você me negastes a mim, eu te negarei no último dia. Então se você nega Deus hoje, amanhã Deus vai te negar. Mas não dessa forma aí que você está pensando. Ele não vai te negar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão dele está estendida para te ajudar. A você é que não olha. Existem milhões de pessoas que vieram aqui para a terra para ser o missionário da luz. Aí, Jesus. Olha o tamanho desse missionário. Vê na minha playlist o que eu digo sobre a descida dele, como foi difícil. Aí, Divaldo Pereira, outro missionário da luz. E tem um também que eu queria falar aqui da Bíblia, depois eu vou mostrar para vocês. Micaías, o rei Acabe, recebeu a visita de Josafá. Aí o Josafá falou assim, ele dizia com a guerra contra os sírios. O mesmo tipo de guerra que está rolando hoje. A mesma, Israel e a Síria. E a guerra era lá, Josafá e Acabe contra o rei da Síria. Que me foge o nome dele agora, o nome do rei da Síria. Me foge o nome dele agora, não vou falar, que Deus me perdoe eu falar coisa errada. Aí então o Josafá falou assim, vem cá, você não tem um profeta de Deus aqui não? Para a gente poder escutar? Aí o rei Acabe falou, tem sim, tem sim. Mandou chamar uns 400 profetas de Baal, que a Jezabel, que é a esposa dele, servia a Baal. Por isso que tu tem que ver se teu companheiro não serve a Baal. Que aí você quer servir a Deus, ele quer servir a Baal. A Bíblia diz o quê? Quem lembra? Não se pode servir a dois senhores. Então, quer dizer, você tem que escolher. Às vezes está servindo a tua esposa está servindo a você, mas esquecendo de servir a Deus. Então ele falou, trouxe os caras só falaram, não, vai para a guerra, tu vai se dar bem, vai para a guerra, vai se dar bem. Aí, será que não tem um profeta aqui que seja do Senhor mesmo, para falar a verdade? Aí o Josafá falou assim, tem sim. Tem um aqui que é
Um profeta que diz que é do Senhor aí, de Deus aí, de Daniel, da Sacó, ele diz que é de Deus. Mas só fala coisa ruim. Ele nunca diz que eu vou me dar bem. Aí o Josafá mandou chamar ele. E o Micaías fez a profecia que se eles voltassem vivos de lá ia ser um milagre. Aí o Acabe ficou revoltado, não falei, só fala besteira. Aí mandou prender o cara na cadeia, pão e água. E eles morreram mesmo. Então o que acontece? Às vezes a gente fala coisas duras para as pessoas, que é para as pessoas poderem acordar. Deus não manda só coisinha boba não, Ele manda coisas difíceis mesmo. A pessoa tem que acordar e falar a coisa certa. Valeu? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam se inscrever no nosso canal, valeu? Depois eu falo mais coisas, que tem muita coisa para poder falar, meu Deus do céu, tem muita coisa, muito missionário da luz aí. Boa tarde, gente. Vamos dar continuidade ao vídeo dos missionários da luz. Se inscrevam no nosso canal, cliquem, visitem a playlist, valeu, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos falando sobre os missionários da luz, não sei se esse aqui vai ser uma parte 2 ou vai ser só um. Vamos continuar. Eu já falei algumas coisas já. Aí eu estive olhando agora a história do Micaías e de outros. Mas eu vi aqui também na Bíblia, dá uma olhada na Bíblia, quem puder pega aí a Bíblia no livro de João. João capítulo 14. Certo? Jesus conforta os discípulos. Isso é Jesus falando com os discípulos um pouco antes do retorno dele para o reino de Deus. A pessoa não morre, ela volta para o reino de Deus. Os que fizeram bem, vamos prestar atenção. Vai achando que morreu, voltou para o reino de Deus, que está salvo, não é assim não. Depende das tuas obras. Cada um dará contas de si. E aquilo que você semear, você colherá. Vocês já viram a minha parábola do semeador, tem aí na minha playlist. Você tem que ver qual tipo da semente que está na tua mão. O que você anda plantando? Tu vê esses líderes aí que estão aí no planeta aí? Olha o que eles estão plantando. Só destruição, a fome. Um dinheiro que eles estão gastando na guerra tinha matado a fome da humanidade e resolvido o problema de todo mundo. Eu já falei no outro vídeo também. Visita a playlist, que senão fica muito repetitivo. Então o que acontece? Dava para resolver a vida de toda a humanidade. Mas eles preferem a ambição, a fama, o poder, e isso aí são correntes que vão prender eles lá embaixo no umbral. Vocês viram sempre falando de umbral, né? Aqui umbral. Não sou eu que inventei esse nome, não. Esse nome foi o Espiritismo de Allan Kardec, que os espíritos sugeriram para certas regiões que tem aqui em volta do nosso planeta. Que em volta do nosso planeta é brabo. Ninguém sai da Terra. Os filmes de fantasma é pura verdade. Existe fantasma, existe. É uma pessoa que pensa que é fantasma, mas na verdade não é fantasma nenhum. É apenas um espírito que desencarnou, que quer ficar do seu lado, quer morar na casa que ele morava. Às vezes ele quer morar na tua casa. Ele sai te acompanhando. Vocês já viram também na minha playlist esse, né? O Carnaval no Umbral. Eles saem te acompanhando. Passa a noite toda cercado de vampiros e obsessores, te induzindo ao erro, te levando à perdição. Quando tu volta para casa, tu bota a mão na cabeça, pensa, porra, que merda que eu fiz. Mas é porque você estava na mão do palhaço, você não vigiou. Você não conhece Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então é isso. Aqui nesse daqui ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Está vendo? Deus prepara um lugar para a gente. Mas nós temos que querer ir para este lugar. Então ele diz, não creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Está vendo? Você tem que estar no Pai, vivendo na santidade. Tentando, né? Tentando. Porque às vezes é difícil ser santa pampa, por isso que nós estamos aqui na carne. Para aprender essa santificação. Os missionários da luz são esses que voltaram aqui para a terra. Se você ler esse livro aqui da Zíbia Gasparetto, eu já comentei ele também, está aí na minha playlist. O amor venceu. Então o que acontece?
ela é uma missionária, é ainda, porque a deve estar fazendo o livro ainda, porque ela não morreu, ou melhor, não nasceu, mas se nasceu, aí a Zíbia Gasparetto não vai mandar mais livro para a gente não vai ouvir mais a palavra dela através dos médiuns? Não, ela nasceu, mas existe um monte de discípulos dela, pessoas que seguem ela mentalmente, não é seguidor igual tem aqui na Terra não, são pessoas que seguem ela para fazer o bem. Se porventura ela tiver que reencarnar, lá no céu vai ficar uma falange de espíritos que comungam com a ideia dela de distribuir bênção e o bem. Ela pequenininha aqui, até os 7 anos, ela pode fazer isso aqui, ó, é uma projeção astral e parar lá no céu, receber visões espíritas que tem aqui nesses livros aqui, rapaz, esse livro aqui, ó, Nos Caminhos de Jesus, ó, rapaz, eles tudo falam que o espírito pode ir lá no céu, receber orientações e retornar aqui, ó, esse aqui, ó, o nosso lado, André Luiz aí, ele fala que teve várias viagens astral, ele veio de lá para cá, foi daqui para lá, espíritos desceram de outras atmosferas para vir aqui explicar a ele as coisas, então são missionários da luz. Deus sempre envia um socorro para a gente. Então nós temos que pegar o quê? Estar atento para ouvir. Aqui outro missionário da luz, Allan Kardec. Ele era descrente, mas quando conseguiu ver as mesas falantes, aquele negócio, e começou a pesquisar, pronto, pum, acordou o espírito que vivia dentro dele. Você tem que acordar esse espírito dentro de você. Outros missionários da luz aqui da Bíblia, os profetas, teve um monte de profeta, Isaías, Jeremias, Daniel. O Daniel, a força de Daniel, o poder de Daniel, interpretava sonhos. Ele foi preso e dentro da prisão ele interpretou 2 sonhos. E os 2 sonhos se realizaram. Quando o rei teve um sonho que ficou quase louco por causa do sonho, chamou todos os sábios de lá que tinha na área dele, lá na Babilônia. E falou, quem me interpretar esse sonho, eu vou cobrir ele de ouro, de tesouro, ele vai ser maior, o segundo maior no meu reino. Aí todo mundo veio falar, interpretar o sonho. Ninguém conseguia. Ou melhor, não é nem esse, acho que esse daqui é o sonho que eu estou falando, mas agora completando. Ele queria que o vidente, o médium, o adivinho, o feiticeiro, seja lá quem fosse, o sacerdote, o mago, viesse e falasse para ele o sonho que ele teve. Você tinha que saber o que ele sonhou. Aí ele acreditar que você é servo de Deus mesmo. Se você não falar o que eu sonhei, eu vou mandar matar todos vocês. Ele ia matar todo mundo do reino da Babilônia. O reino da Babilônia era desse tamanho assim. Então ele ia mandar matar todo mundo. Aí os caras ficaram apavorados, ninguém consegue fazer isso, cara. Aí vou matar. Aí um da coroa lá que tinha lá no reino lá falou assim, olha só, antigamente tinha um cara aqui que conseguia interpretar sonho. Ele interpretou os sonhos aí, pô, o cara gostou dele. Quem é? É o Daniel. Aí mandaram chamar o Daniel, contaram a história para ele. Daniel não ia vir não. Daniel não gosta de papo com o faraó, gostar de papo com político, com general, ninguém gosta. Ele só mandar, não quer obedecer. Então o que acontece? Ele foi lá, falou que o senhor pede é impossível. Mas o impossível para o homem é possível para Deus. Eu vou fazer uma oração, vou pedir a Deus para me dizer o que o senhor sonhou. E foi lá, falou com Deus, Deus contou e ele realmente acreditou. E ele fez um decreto. Toda a Babilônia tem que servir ao Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Esse é o Deus vivo e poderoso. Então você tem que aprender a servir este Deus, o Deus vivo e poderoso, o Deus que criou a terra. Esse livro aqui também, ó, O Mundo que Eu Vivo, é da Zíbia Gasparetto, muito bom. Nós vivemos num mundo cheio de coisa ruim. Nós temos que ser luz no mundo. Então você tem que levar a palavra de Deus, ser um missionário da luz. Ser um missionário da luz é ser isso aqui, ó. O Lázaro, aquele que eu falo sempre, o rico e o mendigo. Tá vendo? Eles, esses missionários da luz, eles voltaram para trazer a palavra de Deus para a gente. Que era o que o rico queria que viesse falar. A gente fala,
Mas a pessoa não quer ouvir. Quem não quer ouvir? Aí, ó, ceareiros de volta. Tem um monte de gente falando do amor de Deus, mas ninguém quer ouvir. A pessoa prefere ficar calada, com ódio e outras coisas. O Dr. Fritz, Bezerra de Menezes, tudo foram missionários. Aqui na Bíblia ainda tem os discípulos, foram missionários também. A missão dos 70, saíram 70 homens levando a palavra de Deus. Tem o nome de algum deles aqui na Bíblia? De nenhum. Foram pessoas que fizeram o sacrifício de sair falando a palavra de Deus na época de Roma. Eles foram mortos e queimados no circo. As feras comeram, mataram, cozinharam, e eles não negaram a palavra de Deus. Por isso, você tem que não negar a palavra de Deus, acreditar nele, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar ele enquanto está perto, porque senão você vai chegar lá do outro lado. Eu falo mais de espiritismo, a gente tem o quê? A vida aqui é carnal. Hoje eu estou na carne. Amanhã eu vou estar lá no espírito. E depois eu vou voltar para a carne de novo, se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Certo? Eu vou ter que voltar. Então a gente prepara o terreno para quando voltar. A Bíblia diz em Isaías: eis que envio diante de ti um anjo que vos preparará o caminho. Então é isso, Deus envia o anjo para te preparar o caminho. Só que você não está vendo. Moisés, ele tinha que ir para um lugar, aí Deus falou: vai você para lá. Aí Moisés olhou assim para Deus e falou assim: ó, não vou não. Se o Senhor não for na minha frente, eu não dou um passo, eu fico aqui mesmo. Então você sempre bota Deus na tua frente, Deus para ir abrindo o seu caminho. Valeu? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam estudar a palavra de Deus, buscar Deus mesmo de verdade. Valeu? Até o próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal, hein?